Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo com essa leitura maravilhosa do livro Pensamento e Vida. Aqui nós vamos ler, refletir, trocar opiniões, ideias. Vocês fiquem à vontade para perguntar, comentar, né, aí nos comentários, tá bom? Fiquem à vontade. Esse aqui é um trabalho que eu venho desenvolvendo com o objetivo de contribuir com vocês em conhecimentos que são essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso crescimento como pessoa, né? Que é um dos principais propósitos, é o principal propósito da nossa vida, nos tornarmos melhores, nos conhecermos, que é o autoconhecimento, não é? E esse livro, ele traz informações preciosas. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, aproveita para ir na playlist no canal e assistir, que tá muito bom. Aproveita para curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas que tenham interesse e que precisam, né, desse conhecimento para se fortalecer, para trazer mais equilíbrio para a vida deles e nossa, na verdade. Vamos continuar nosso estudo? Nosso estudo vai para o capítulo 9 hoje. Estamos no capítulo 9, Sugestão. Então, esse livro, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, tá bom? Emmanuel começa assim esse capítulo. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados, à conta de taumaturgos. Então, aqui ele traz, nesse primeiro parágrafo, a ideia que muitas vezes, né, a questão de sugestão está muito ligada à hipnose. A hipnose, ela no ponto de vista, né, de trazer o autoconhecimento, estabilizar algumas emoções, pode também estar trabalhando algumas crenças, né, naquelas pessoas que recebem, né, essa técnica, porque ela também é terapêutica, tá bom? Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: a intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Então, aqui está dizendo que existem duas formas de hipnose, tá bom? Uma é quando é aquele sono induzido, né, que a pessoa ela é induzida a ficar em estados meditativos, né, e alcançando as ondas cerebrais, onda teta, né, e assim vai, que a onda teta é um momento muito bom para que você receba sugestões, tá bom? E ele fala que tem as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Bem depois que a pessoa está desperta, ela ainda está surgindo ali efeitos, tá bom? Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora. Olha esse alerta que ele fala, tá? Primeiro ele explica que existem técnicas de hipnose de duas maneiras, tá? E depois ele fala que, entretanto, essas sugestões ocorrem toda hora na vida de todos os seres, com base nas reflexões mentais permanentes. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhes os impulsos. Então ele vem aqui alertar, né,
que existem forças ocultas que sabem manipular, que sabem usar esse poder da hipnose, né? Essa questão da sugestão. Se a gente for pensar em várias situações do dia a dia, nós somos sugestionados por pessoas, por conversa. Às vezes pessoas plantam ideias, comportamentos em nós sem perceber, né? Nós nem percebemos. Uma propaganda de televisão, uma publicidade, uma revista, uma foto, isso tudo é sugestão, tá? Aí ele continua. Força mental pura e simples, carregando a ideia por imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má. Olha aí o que ele está dizendo, tá? Aqui eu me lembro muito da lei da polaridade, que é uma das leis universais, né? Tudo tem o seu oposto, né? Tudo tem seus polos contrários e existe ali um equilíbrio quando você faz o caminho do meio, né? Aí ele vai explicar, né, também, dependendo dos seus efeitos da aplicação que lhe confere. Então, uma sugestão ela pode ser boa, pode ser má, dependendo do que reflexo isso vai causar, né? Aí nos traz a ideia de responsabilidade, porque às vezes nós mesmos, sem perceber, acabamos sugestionando o outro, alguma atitude, algum pensamento. Então tenhamos responsabilidade disso, não é verdade? Porque o reflexo da ação vai ter na vida daquela pessoa, tá? Temo-lo assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes de ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, resumando o psiquismo inferior que inspira e licenciosidade e a rebelião. Quantas vezes nós já vimos ao longo da história alguém que tem o poder de persuasão, de comunicação, né? Através desses estímulos hipnóticos, né? De sugestão, ele vai agregando pessoas e com isso, né? Pode desencadear questões de rebelião, de revolta, muitas guerras podem acontecer, brigas, e decorrente de sugestões mal direcionadas. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, são elementos dinâmicos de indução, emoções e pensamentos. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Então perceba que ele traz aqui um outro alerta, que nós exteriorizamos isso, né, através do nosso pensamento, através da nossa energia, influenciamos o outro, como eu falei agora há pouco, e o contrário também acontece. É necessário estar vigilante, tá? Por isso que é muito bom qualquer ação, qualquer comportamento, qualquer atitude, nós refletirmos antes, né? Se tivermos esse tempo, se tivermos essa disciplina, esse cuidado. Santo Agostinho também nos orienta, né? Numa das passagens, inclusive, do Evangelho, que façamos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Que façamos uma análise ao final do nosso dia, o que foi de bom, o que foi de ruim, o que eu posso melhorar, o que eu quero melhorar. Isso é importante, porque as nossas atitudes, os nossos pensamentos estão refletindo ao nosso redor. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É aquilo, às vezes,
A gente pode pensar, eu ia falar de um contexto geral, mas vamos imaginar dentro da nossa casa. Muitas vezes, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, de pensar, de falar, está influenciando as pessoas que estão na nossa casa, né? E isso a pessoa pode estar consciente ou inconsciente, por isso que é importante estar atento. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto e o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam de cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Então, ao longo da nossa vida, na escola, nossos professores, os livros que a gente lê, tudo isso vai se somando conhecimentos e comportamentos em nós, tá? E que nós vamos vivenciar ao longo da nossa vida. E que pela ação da nossa vontade, que ele fala aqui, pela ação da nossa vontade, nós vamos trilhando nossos caminhos. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Então, algum pensamento, atitude, comportamento que nós tínhamos no passado, hoje nós podemos dar uma nova direção, certo? Auxiliando a outrem, sugerimos auxílio em nosso favor. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudamo-nos. Quando nós ajudamos alguém, nós também somos ajudados, tá bom? Embora a gente não perceba de imediato, embora a gente às vezes até duvide disso, mas isso aqui, ele é uma coisa que fatalmente acontece, tá, gente? Isso é uma lei divina. Quando você ajuda, você é ajudado. De servimos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-los e os efeitos nas individualidades alheias. Como semeamos e obtemos no mundo, cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Tudo que a gente planta, a gente colhe, tá bom? Aí ele faz um exemplo aqui, né? Que a gente possa procurar semear bons pensamentos, boas atitudes, boas ideias. Por isso que antes de você se posicionar, antes de você falar, sugestionar alguma coisa, vamos fazer uma reflexão, né? Uma avaliação. Nem sempre aquilo que é bom pra gente pode ser bom para outra pessoa, tá certo? E tudo que a gente planta, a gente colhe. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então ele finaliza aqui esse capítulo retomando, logo ali pelo meio ele falou que essas sugestões que normalmente acontece no dia a dia, na nossa existência, nossos comportamentos, eles podem ser bons ou não. Isso vai estar de acordo com a nossa percepção, com o nosso cuidado, de acordo com a nossa vontade. Então, se eu percebo que determinado comportamento, fala, como eu estou me comunicando,
como eu estou pensando, como eu estou sentindo, isso é bom? Isso é mal? Isso está fazendo mal para mim e está sugestionando ou fazendo mal para o outro? Eu tenho esse poder de direcionar meu pensamento, meus sentimentos, cuidar da minha comunicação, da minha forma de ser, atitudes. Vamos finalizar essa leitura aqui reforçando a ideia de que a sugestão, nós somos sugestionados e também sugestionamos ao nosso redor a todo momento na nossa vida. Então, que tenhamos o cuidado e a percepção do que é bom e do que é mal. Que possamos trilhar um caminho ao longo da nossa vida, tanto no presente como nos nossos acontecimentos no passado. Nossos acontecimentos no passado, nós precisamos refletir, aprender e seguir adiante. O hoje também serve como um momento de alinhar, corrigir, né? O caminho, retornar ao eixo, retornar ao caminho reto, aquilo que nos propomos ser. Não basta só falar, nós temos que ter a ação de perceber, de fazer o melhor em nós, já que estamos sugestionando ao nosso redor. E termos a vigilância, tomarmos muito cuidado com as sugestões que estão também chegando pra gente, tá bom? Então eu fico por aqui hoje nesse vídeo. Quero agradecer por você estar aqui assistindo comigo. Compartilhe o vídeo, curte e comenta aqui se você quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Até a próxima quarta-feira.